Olá, pessoal. Então, para a gente avançar na reflexão e no entendimento do que significa o mercado, né? Eu escolhi aqui como ponto de partida a gente pensar um pouco a partir desses elementos que estão ali na tela, né? E a gente considerar um pouco isso, né? Quando um agricultor produz um bem, produz um produto, produz um alimento, né, ele vai produzir esse alimento com um dado custo de produção, né? Esse alimento vai ser comercializado a um determinado preço, né? E conforme o preço que ele comercializar e conforme o custo de produção que ele tiver, ele vai poder obter um lucro, né, um resultado que seria um ganho dele para além do custo que ele teve para produzir. Então, a gente entender essa fórmula econômica básica, né, da formação do preço das coisas, né, de que preço é igual a custo mais lucro, é um elemento central para a gente entender qualquer questão de organização dos mercados, né? Aqui é importante entender, quando a gente fala de mercado de alimentos, que os alimentos, cada alimento e na sua dinâmica de comercialização, eles vão ter uma variação de preço e eles vão, quando um alimento é produzido por um agricultor e ele sai desse agricultor e passa por um intermediário, por dois intermediários e etc., esse alimento ele vai agregando valor e, portanto, aumentando o seu preço para lá no final ser pago pelos consumidores, né? Então eu estou dizendo isso para dizer que além dos custos de produção que um agricultor possa ter, a gente tem também que considerar num processo de inserção no mercado os custos de transação dos alimentos e dos produtos, né? O que são custos de transação? São aqueles custos necessários para pagar o deslocamento, o armazenamento, a comercialização, a venda, né? Se eu tenho um selo, não, tudo que tiver custo para eu comercializar implica num custo de transação. Então, aqui é importante entender isso, né? Tem dois perfis de custo, um que é aquele de produção lá das unidades produtivas e o outro que são os custos de transação, que são aqueles ligados à comercialização dos alimentos, né? Entendendo isso, a gente pode avançar em várias questões ligadas aos mercados. Outra coisa importante é entender essa lei básica, né, de oferta e demanda. Ela não guia todas as dinâmicas de mercado, mas é fato que se um dado produto não tiver uma demanda consistente, eu posso produzir aquilo e eu não vou conseguir vender, né? Então, eu preciso, antes de operar um processo produtivo, fazer uma verificação. Se eu sou técnico, trabalho com extensão com agricultores, etc., é fundamental eu fazer, antes de orientar o agricultor a produzir qualquer coisa, eu fazer um processo de análise de mercado para verificar, né, quais os produtos que teriam potencial de produção num dado território ou região, que efetivamente teriam demanda e que poderiam ser escoados do ponto de vista do mercado, né? Então, construir um caminho que articule, né, uma oferta que queiramos produzir com os agricultores, com suas organizações, como empreendedores. Isso balizado na demanda é fundamental, né? Por isso que no campo da economia, do marketing, né, hoje se fala em marketing orientado pela demanda, né? A gente não pode primeiro produzir para aí depois ver se tem mercado, a qual preço, em quais condições. Não, a gente primeiro faz uma análise cuidadosa dos mercados para daí organizar a oferta nesse sentido, né? E aí uma questão central nesse processo é a gente pensar sobre o que vai definir o valor das coisas, né? E aí, nesse sentido, é muito importante a gente ter clareza que sim,
essa lei, né, microeconômica da oferta e demanda, ela é micro e um pouco macro também, mas enfim, ela é importante de se entender, de se organizar e pensar os processos produtivos e comerciais em torno dela, mas ao mesmo tempo é fundamental a gente considerar esses outros fatores que estão aqui, né? Pensar que um dado produto ele pode ter e ele pode ter um valor de troca, mas ele também pode ter e tem um valor de uso, no sentido de que pessoas diferentes poderão indicar, sugerir para elas um dado bem, um dado produto, ele teria um valor que ele é superior comparado a outras pessoas. Um dado produto, para mim, ele tem um valor que eu me disponho a pagar mais por aquele bem, né? É só pensar aqui, né, nessa relação entre pensar nos objetos artísticos, né, aquelas obras que são comercializadas a grandes valores e etc. Né? Mas também na nossa área do agroalimentar, pensar nas diferenças de preço, que nós vamos poder aprofundar adiante, entre produtos que carregam características diferenciadas, né? Produtos típicos, produtos com identidade territorial, produtos orgânicos, produtos agroecológicos, né? Que muitos consumidores terão disposição, né, a pagar um valor diferenciado, porque não é apenas o quanto ele valeria como uma mercadoria, uma commodity clássica, mas o quanto as pessoas estariam dispostas a pagar por aquilo, e obviamente isso vai depender se as pessoas têm renda, né, para pagar algo, mesmo que estejam dispostas a pagar mais por aquilo. Né? Então, é fundamental, né, a gente considerar esse componente de que o preço das coisas, ele não necessariamente vai exprimir o valor que elas têm e vice-versa, né? Então, produtos, por exemplo, às vezes que são altamente subsidiados, eles podem ter um preço muito reduzido, mas não quer dizer, né, que, voltando a esse slide anterior, os custos de produção, e não apenas custos econômicos, mas também custo ambiental, custo social, as externalidades envolvidas, né, não quer dizer que esse produto efetivamente é um produto que custou barato. Né? Ele pode ter um preço baixo, mas não necessariamente ter um valor, uma carga de custos que seja desimportante, que seja pequena. Né? Então, aqui era só para dar essa ideia sobre esse conteúdo. A gente segue em outros vídeos e nos textos aprofundando essas questões todas. Aqui...